parte da aula, eu vou falar para vocês verdadeiramente. Quando eu comecei a entubar, eu acho que o mais difícil é indicar. Porque se você indica precocemente, talvez aquela criança teria uma chance de não entubar. Se você indica tardio, você piora o prognóstico do seu paciente. Isso não tem livro, isso não tem como até eu ensinar vocês certinho. Eu vou fazer o meu melhor, mas vai da experiência, da vivência, da sua bagagem. Isso não tem jeito, ok? Lógico, vocês já estando aqui, vocês já estão um passo à frente, porque vocês estão buscando ouvir uma outra pessoa que entuba, que tem uma experiência um pouquinho maior, ok? Ou não, tenho certeza que tem colegas aí bem mais experientes que eu, tá bom? Mas o importante é que a gente decida rapidamente a urgência em que deve ser estabelecida essa via aérea, qual que é o melhor método que eu vou fazer, porque depende da idade do meu paciente, das características, da fisiopatologia da doença, né, pulmonar ou cardíaca, ou o que tiver motivando a indicação da intubação. Aí nisso eu vou decidir quais as medicações, em qual ordem, quais são as doses, e eu tenho que criar um plano de ação. Eu preciso saber quando que esse plano falhou, quando que eu vou acionar planos de resgate, e aí para obter uma via aérea bem segura e bem sucedida. Sim, vendo isso, a gente se sente meio angustiado, a gente fala assim, meu Deus, eu tenho que ser um super-homem, porque além de eu ter que falar com essa mãe, examinar a criança, eu tenho que pensar tudo isso. Tem, mas ao longo do tempo vira automático, tá? Fica meio medular, você já vai criando. Eu crio muitas caixinhas na minha cabeça quando eu vou raciocinar sobre alguma situação clínica. Então eu vou desvendando as caixinhas por partes. Isso me ajuda, tá? Então, como que eu indico? Eu vou me antecipar e estar preparado para as dificuldades. Então, eu tenho que ter plano A, plano B, eu tenho que pensar se o meu plano primeiro não der certo, o que eu posso fazer. E sempre que essa decisão ela é complexa, vai depender muito também da sua experiência clínica. E, de uma maneira geral, a gente tem 3 situações que a gente tem que pensar. Há uma falha em manter a via aérea protegida? No caso do paciente que eu coloquei no exemplo, ele tinha um Glasgow de 10. Então, a via aérea dele ainda parecia protegida, tá certo? Tem uma falha na ventilação ou oxigenação? No caso do paciente, tinha, porque ele estava saturando 89, mesmo com oxigenoterapia de alto fluxo, dando 100%. Então, ele não estava conseguindo ventilar o suficiente, nem fazer trocas, tá? Tinha necessidade de antecipar um possível desfecho clínico desfavorável, tá? Então, por exemplo, é uma criança vítima de queimadura que engoliu fuligem, tem queimadura na face, ou é uma criança com uma laringite grave, que está com dificuldade de fala, está ali taquipneica. Quando a gente fala em manter a via protegida, por exemplo, um paciente torporoso, Glasgow menor que 9, TCE, então tudo que o neurológico dele, ou ali a via aérea, alguma coisa que esteja impedindo. Então, por exemplo, sei lá, um angedema, uma situação que vai progredir, você pode necessitar de intubação, tá bom? Não tem regrinha, gente, não tem como, tá? Então, basicamente isso, ó. Falha em manter a veia protegida, não tem reflexo de deglutição. O reflexo de vômito, ele é muito usado, mas ele não foi comprovado. Isso aqui eu trouxe do Walls, tá? Que é um manual de intubação americano, que é tipo o papa da intubação. E mesmo com respiração espontânea, esse paciente não tem a veia protegida. Então, a gente precisa da escala de coma de Glasgow com avaliação pupilar. Por isso que eu pus esse EGP, tá bom? Falha na ventilação, ele não consegue fazer troca, mesmo usando os dispositivos, que é o caso do nosso paciente. E se eu vou antecipar, por exemplo, uma paciente está razoavelmente bem, mas é a fisiopatologia da doença dele, ou um trabalho respiratório excessivo, e eu imagino que ele vai falhar e ele vai acabar precisando de intubação, tá bom?